E em rede nacional, começa agora o Rede TV News. Uma boa noite, Siqueira. O turista lituano foi assassinado e a mulher dele estuprada em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramin tem as informações. O corpo do turista lituano Adam Zingo, de 37 anos, foi encontrado com pernas e braços amarrados a uma cadeira e com o rosto coberto por um pano em uma casa na Praia do Sono, que fica em Paraty, no sul fluminense. A esposa dele, que é brasileira e tem 35 anos, havia sido estuprada e levada a um hospital da região. Eles chegaram ao Brasil no dia 28 de janeiro e seguiram para o local. A polícia já começou a ouvir testemunhas para descobrir o que aconteceu. Um suspeito foi preso. É um morador da região que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini, para o Rede TV News. Olha, um dos cartões postais do estado do Rio é a cidade de Paraty, que é muito bonita, tem uma arquitetura peculiar, tem uma natureza maravilhosa, mas, de algum tempo para cá, está se transformando num centro de bandidagem. Paraty é uma parada obrigatória de várias agências de turismo internacional. E, do jeito que as coisas vão naquela região, especialmente em Paraty, não há turismo que aguente. Uma perseguição policial terminou com um suspeito morto e uma outra pessoa ferida na zona norte de São Paulo. Outras 2 pessoas também ficaram feridas. A perseguição começou por volta das 6h30 da manhã. De acordo com a polícia, 2 homens assaltaram uma mulher e fugiram com o carro dela. A fuga só terminou nesta avenida no bairro Brasilândia, após o criminoso perder o controle do carro e bater em outros 3 veículos. Um dos assaltantes morreu no acidente, o outro ficou ferido. Um motorista e um ciclista também precisaram de atendimento médico. Um cabo da Polícia Militar foi assassinado na zona leste de São Paulo. Vanderlei Oliveira de Almeida, de 38 anos, foi morto na noite de ontem, enquanto caminhava na calçada deste restaurante, no bairro de Itaquera. O PM foi surpreendido por 2 homens em uma moto que efetuaram 9 disparos contra o policial. Ele ainda foi levado ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. Ninguém foi preso. Uma menina de 3 anos foi atingida por uma bala perdida quando ia para a igreja com a família dela em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um suspeito morreu e um mototaxista também ficou ferido. O crime aconteceu na noite de ontem nesta rua em Bangu, zona oeste do Rio. O alvo dos atiradores era Ramon Costa de Oliveira, que morreu na hora. Ele é suspeito de envolvimento com o crime organizado. De acordo com testemunhas, 2 homens armados em um carro branco pararam e atiraram na direção de Ramon. Outras 2 pessoas que estavam no local foram atingidas por balas perdidas. Entre as vítimas, uma menina de apenas 3 anos. Meu filho me telefonou, só não tinha acontecido acidente. Na calçada lá. Eu estava aqui, portão fechado, estavam saindo. E quando passou um carro, ele atirou. A criança foi atingida por 2 tiros e levada para este hospital da região, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dela é estável. Que ela foi baleada, uma das balas entrou pelo calcanhar, atravessou a tíbia, o osso da perna, e ficou alojada no músculo. Eles operaram, colocaram um fixador externo, a criança está ótima, está brincando lá em cima, vai ter alta amanhã, já está tudo ok com ela, não foi nada mais grave. O mototaxista Johnny Cardoso dos Santos, que também ficou ferido, foi medicado e já recebeu alta. Ele prestou depoimento na delegacia de homicídios. A Polícia Civil está em busca de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os atiradores. Desde o início do ano, 9 crianças e adolescentes foram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro. A missão da Força Aérea continua a caminho da China para repatriar os brasileiros que estão no centro da epidemia. Por aqui, secretários de saúde de todo o país se reuniram em Brasília para discutir um plano de contingência contra o novo coronavírus.
A reunião com os secretários foi convocada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e realizada na sede da Organização Pan-Americana de Saúde, em Brasília. Os secretários sugeriram que a campanha de vacinação contra a gripe fosse antecipada. Assim, o número de suspeitas de coronavírus poderia ser reduzido, já que os sintomas iniciais são os mesmos de uma gripe. Mas o ministro esclareceu que a vacinação já está marcada para março. A data havia sido decidida antes mesmo dos alertas por causa do coronavírus. A importância da vacina de gripe esse ano é que para os profissionais de saúde, quando uma pessoa estiver gripada em junho, em julho, em agosto, que é o nosso inverno, saber que a pessoa tomou a vacina. No encontro também foram discutidos os detalhes dos planos de contingência dos estados, com medidas de prevenção, vigilância e assistência para eventuais casos confirmados. Até segunda-feira, o Ministério deve receber os planos estaduais consolidados. Em um novo balanço, a pasta informou que o número de casos suspeitos da doença diminuiu de 11 para 9. No total, 24 suspeitas já foram descartadas. Os pacientes que ainda passam por exames estão nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. As aeronaves da Força Aérea Brasileira continuam a caminho da China para buscar os brasileiros que estão em Wuhan. No meio do dia, foi feita uma parada na Polônia à espera de um horário para pouso na China, já que o fluxo de aviões é grande devido às várias missões internacionais de repatriação. Amanhã, os ministros da Defesa e da Saúde irão até a base aérea de Anápolis fazer uma vistoria no local. É lá que os brasileiros vão cumprir a quarentena de 18 dias. No sábado, o avião chega, eles entram para dentro da base, não tem visita, não vai ter nada nesse sentido. Eu acredito que elas vão chegar, vão passar esses dias, vão ser dias chatos, porém vão ser dias que elas sabem que elas vão, dia tal eu saio, acabou, retomo minha vida normal. O projeto aprovado pelo Congresso e que regulamenta a quarentena deverá ser sancionado amanhã pelo presidente Jair Bolsonaro. Não tem pressa, pode ser até, porque a previsão, o pessoal chegar, se não me engano, sábado aqui, retornando? Sábado. Hoje é quinta. No máximo amanhã sanciona, né? E com o surto de coronavírus, os chineses têm sido alvo de preconceito e racismo em várias partes do mundo e até aqui no Brasil. Cia é youtuber e mora em São Paulo há 9 anos. Os pais vivem na China e desde que o coronavírus começou a circular, ela e outros orientais que vivem no Brasil começaram a sofrer com preconceito. Ele não pensa que como isso pode afetar outra pessoa. Eu acho que isso não só serve para os chineses, serve para qualquer coisa. E o vídeo de hoje, o que a gente vai falar? Com os vídeos, se tenta espalhar a hashtag Eu Não Sou um Vírus, para ajudar a acabar com a falta de informação. E mesmo com o alerta, a página tem vários comentários maldosos. A maioria são bons, com certeza. Só que aqueles pequenos te afetam muito, né? Às vezes. Nas redes sociais, chineses que moram em diferentes países participam da campanha, denunciando o preconceito contra os orientais. No Rio de Janeiro, uma chinesa denunciou um episódio de racismo dentro do metrô. Em um post, ela disse que uma mulher gritou falas preconceituosas contra asiáticos. Em um prédio que fica na zona sul de São Paulo, este comunicado chegou a ser fixado nos elevadores. Como medida de prevenção, a empresa determinou algumas condições para que os chineses circulem no prédio. Entre elas, o uso de máscaras, utilizar somente o elevador privativo e a higienizar as mãos. O comunicado ainda recomenda que os demais usuários do prédio usem outros elevadores. No local há uma empresa oriental. Entre os funcionários estão vários chineses. Em nota, o Instituto Sociocultural Brasil-China repudia a discriminação contra a comunidade chinesa. Segundo o consulado da China, aproximadamente 300 mil chineses vivem no Brasil. A maior parte está em São Paulo. A região da Liberdade, aqui na capital paulista, é bem famosa por reunir restaurantes e lojas orientais, que recebem centenas de pessoas diariamente. As notícias sobre o surto de coronavírus na China não afastaram os visitantes. O consulado está sempre acompanhando esses casos. Já vimos que em alguns países já apareceram casos desse tipo. Mas acreditamos que são situações isoladas. Qualquer preconceito ou discriminação contra pessoas de outro país por causa de epidemia, eu penso que são contra a humanidade e não são éticas. Estrangeiros que decidiram permanecer na China vivenciam uma rotina bem complicada.
É uma rotina que é provocada por coronavírus. Ruas com população desaparecida, e o Rede TV News conseguiu ouvir depoimento de 2 brasileiros que vivem na China. As imagens são da província de Hebei, a 300 quilômetros de Pequim. Nem parece um dos países mais populosos do mundo. A população evita sair de casa e quem precisa sair não abre mão da máscara. Aqui, a recomendação do governo chinês é que nós fiquemos dentro de casa para evitar contato com potenciais contaminados. Essas imagens foram feitas pelo mineiro Júlio César. Ele está na China há 5 meses para fazer mestrado. Júlio não pretende voltar para o Brasil por conta do coronavírus, mas segue à risca a recomendação do governo. Eu não posso sair porque eu quero ir me divertir. Os professores não vão me deixar, não vão me permitir. Júlio relatou ainda que não tem recebido do governo brasileiro informações sobre a situação do coronavírus e que as informações sobre prevenção e controle vêm só do governo chinês. O governo está trabalhando com muita força para tentar evitar essa expansão. Marcos Lombello está a 1.000 quilômetros da cidade de Wuhan, onde há maior número de casos. Morando na China há 18 anos, ele lembra que já enfrentou outro vírus letal, o SARS, pouco tempo depois de chegar ao país. E está tranquilo quanto ao novo vírus. Precaução sempre é bom. Eu estava usando máscara até agora. Agora, como vocês estão vendo, eu tirei. As pessoas estão tomando precauções, mas estão voltando ao trabalho. Nós entramos em contato com o Itamaraty, que informou que a embaixada tem mantido contato com todos os brasileiros naquela região e com o governo chinês. E que a repatriação é uma operação complexa que demanda planejamento cuidadoso de forma a permitir a volta segura tanto para o grupo que será retirado da China, quanto para a população brasileira como um todo. Olha, além dos dramas humanos, a indústria chinesa está produzindo menos. Já há até falta de peças de reposição de celulares fabricados em território chinês. A situação lá certamente já está afetando o comércio internacional, o que pode se agravar na medida em que a doença for se espalhando. Em Minas Gerais, a chuva voltou a provocar alagamentos e interdições de ruas e avenidas em Belo Horizonte. Em menos de uma semana já choveu, o que era esperado para todo o mês de fevereiro em algumas regiões da capital mineira. A chuva começou no início da tarde e atingiu vários municípios da região metropolitana. Em Belo Horizonte, as regiões Oeste e do Barreiro foram as mais afetadas. O nível deste córrego subiu rápido. Ruas e avenidas alagadas, dificuldade para os motoristas. Uma das maiores preocupações quando chove forte aqui em Belo Horizonte é com a situação do Rio Arrudas, que corta várias regiões da cidade. Nesse ponto, ele chegou a transbordar e a Avenida Tereza Cristina foi fechada pela Defesa Civil. Moradores e comerciantes sofrem com as enchentes desde o primeiro dia do ano. Mesmo com o bloqueio, estas crianças se arriscaram na volta da escola. As crianças brincando aí, ó, os pais, por favor. Sai daí, criançada! Este homem parou para observar a correnteza. Motoqueiros e até um carroceiro enfrentaram o perigo num dos pontos mais críticos no entorno do leito do rio. Em Contagem, na região metropolitana, uma encosta deslizou nesta rua. No bairro Jardim Industrial, 2 homens foram resgatados de dentro de uma van funerária que ficou ilhada. Guardas municipais no patrulhamento de rotina usaram cordas para salvar as vítimas. Apesar do susto, os homens não se feriram e aguardaram a água baixar para recuperar o veículo. Na BR-040, um helicóptero fez um pouso forçado na chegada à capital mineira devido à baixa visibilidade na região que fica próxima ao anel rodoviário. Apesar do susto, ninguém se feriu. O alerta de chuva forte na Grande BH continua pelo menos até amanhã desta sexta-feira. Veja agora como fica o tempo amanhã com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Você viu aí que os temporais têm ocorrido em grande parte do Brasil. Agora, por que tanta chuva?
A explicação está aqui, olha, a gente tem alguns sistemas, o primeiro deles é a zona de convergência intertropical que está atuando aqui no Nordeste, levando bastante chuva, especialmente para Ceará, Piauí, Maranhão e até para áreas aqui do norte do Pará. Além disso, tem um corredor de umidade que vem aqui da Amazônia. Essa umidade combinada com ar quente também provoca temporais, especialmente no finalzinho da tarde. E para finalizar, tem um sistema de baixa pressão aqui na altura do sul do Brasil que funciona como uma fábrica de nuvens, levando chuva especialmente para áreas do sudeste. Por isso, gente, pelo menos até segunda-feira, o cenário é esse. Olha, as chuvas continuam caindo em grande parte aqui do Brasil. E tem alerta para temporal no interior do país, nessa área em destaque. E aí a gente está falando de chuva forte, com vendaval, raios e tem chance inclusive de granizo. Isso acontece aqui em Rondônia, Mato Grosso, Goiás e até em áreas aqui de Minas Gerais. Brasília está na rota desse temporal, é chuva forte amanhã, no sábado também, o tempo fica fechado e a temperatura cai no final de semana. No sábado não passa dos 24 graus. E as chuvas continuam castigando áreas do sudeste do Brasil. Destaque aí para Minas Gerais, que já vem sofrendo muito com as consequências das últimas chuvas. Por isso, gente, Belo Horizonte permanece em atenção. Vem mais chuva aí, é alto risco de deslizamentos e também alagamentos. A temperatura cai durante o final de semana. No domingo, olha só, não passa de 21 graus. Nas outras áreas do sudeste, sol, calor, pancadas de chuva que também podem ser fortes mais para o finalzinho do dia. Em São Paulo, capital paulista, amanhã o sol até aparece mais, faz 26 graus e chove forte a partir da tarde. Mesma coisa no Rio de Janeiro, Campo Grande, sol, calor de 30 graus, com pancadas no período da tarde, aí no finalzinho do dia. As chuvas também devem ganhar peso no nordeste do Brasil, vão se espalhar bem, mas olha, calma que também tem sol, o tempo fica firme, seco, ensolarado o dia todo nessa área em amarelo, pegando aqui Natal, Aracaju e até em Salvador. Em Recife faz sol e calor de 32 graus, 35 graus em Boa Vista, faz sol o dia todo também em Manaus, onde a temperatura chega aos 33 graus. Eu fico por aqui, te vejo amanhã, hein? Te espero, até lá, tchau, tchau. 2 empresas foram interditadas no Rio de Janeiro pelo Instituto Estadual do Ambiente por poluírem os rios em Queimados, na Baixada Fluminense. Agentes do Comando de Polícia Ambiental e técnicos do INEA coletaram amostras de água na saída das estações de tratamento de 5 empresas no Distrito Industrial de Queimados, na Baixada Fluminense. Um helicóptero também foi usado para rastrear o possível lançamento irregular de esgoto nos rios da região. 2 indústrias foram interditadas por lançar resíduos no meio ambiente sem o tratamento exigido por lei. Uma delas também efetuou desmatamento às margens de um dos rios que deságua no Guandu. Essa é a mesma água que chega à principal estação de tratamento do estado e é responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas. O lançamento de esgoto irregular nos afluentes do Guandu pode estar relacionado ao aparecimento da geosmina, substância produzida por algas que vem promovendo alterações na qualidade da água consumida pela população da capital e Baixada Fluminense desde o início do ano. Por interferência política ou safadeza mesmo, os rios brasileiros são poluídos por fábricas e pela ocupação ilegal de áreas ribeirinhas e de preservação. No duro, ninguém vigia e pouquíssimos cobram. As providências só são tomadas no caso de desastres como o do Guandu. Logo depois, com advogados hábeis e políticos influentes e talvez outras coisas, tudo volta a ser como dantes no quartel de Abrantes. Autoridades judiciárias da ilha de Jersey, no Reino Unido, devolveram cerca de 30 milhões de reais à Prefeitura de São Paulo. O dinheiro que estava bloqueado em uma conta offshore foi desviado pelo ex-prefeito Paulo Maluf durante a construção da Avenida Água Espraiada, atual jornalista Roberto Marinho. Maluf integrou um esquema de corrupção que desviou cerca de 300 milhões de dólares dos cofres públicos entre 1993 e 1996, período em que administrou pela segunda vez a capital paulista. Atualmente, o ex-deputado federal cumpre prisão domiciliar por lavagem de dinheiro. E o Supremo Tribunal Federal homologou hoje a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O acordo foi homologado pelo ministro Edson Fachin. A decisão do ministro contrariou a Procuradoria-Geral da República, que já tinha se manifestado contra a delação.
Sérgio Cabral está preso há 3 anos e tem 13 condenações por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa, fraude à licitação e formação de cartel. As penas do ex-governador ultrapassam os 280 anos de prisão. Eu acho que ele não vai conseguir cumprir a pena integralmente. 3 jovens foram encontrados mortos dentro de um carro na manhã de hoje, na zona sul de São Paulo. O repórter Giovanni César acompanha o caso e tem mais informações. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Boris. Boa noite, Mariana. Os 3 corpos foram encontrados dentro de um carro na Chácara Santo Antônio, que é um bairro aqui da zona sul de São Paulo. A Polícia Civil foi acionada por volta das 6h30 da manhã. 2 dessas vítimas já foram identificadas. São elas Erinaldo da Silva, de 19 anos, e Gustavo Tavares, de 16. Eles não tinham passagens pela polícia. Segundo a Polícia Civil, eles foram asfixiados e os assassinos ainda tentaram atear fogo no carro. O veículo usado no crime foi roubado em Itapecerica da Serra, também na zona sul de São Paulo, há 20 dias e estava com a placa clonada. Hoje, no final da tarde, 2 familiares de uma das vítimas estiveram no DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, para prestar depoimento. A tia de uma das vítimas disse que um dos jovens foi retirado de casa à força pelos assassinos ontem à noite. De São Paulo, Giovanni César para o Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar o fato do preço dos combustíveis não ter uma redução nas bombas, mesmo com uma queda no valor cobrado pelas refinarias. Bolsonaro também rebateu as críticas que recebeu depois de propor que os impostos estaduais cobrados sobre os combustíveis sejam zerados. O presidente Jair Bolsonaro estava bem disposto ao deixar o Palácio da Alvorada pela manhã. Foram cerca de 45 minutos de entrevista. Assim como ontem, o presidente reclamou do fato da Petrobras promover redução no valor cobrado nas refinarias e o preço nas bombas não sofrer alteração. Irritado com a situação, chegou a sugerir uma medida extrema. Se diminuiu, com todo respeito, não pode diminuir mais. Porque não chega para o consumidor. Não chega. Se não chega para o consumidor, está dando varada na água. Então eu estou fazendo um papel aqui de otário. Se bem que eu não interfiro na Petrobras. Jair Bolsonaro voltou a indicar que a culpa é dos governadores que promovem aumentos no ICMS, imposto estadual, que é cobrado sobre o preço dos combustíveis. O presidente manteve a proposta feita ontem de zerar os tributos federais se os governadores acabarem com o ICMS. Bolsonaro ainda rebateu as críticas de que a proposta é populista ou que esteja pensando em reeleição. Isso não é populismo, não. Isso é vergonha na cara. Ou tu acha que o povão está numa boa? Está todo mundo feliz da vida, com o preço do gás, com o preço da gasolina, com o preço de transporte. Não estou preocupado com reeleição. Pode continuar escrevendo, se bem entender. Não vou broxar, tá, para atender vocês pensando em reeleição. Eu sou imbrochável. Jair Bolsonaro também negou que o almoço de ontem com ministros e os presidentes da Câmara, do Senado e do STF tenha sido para buscar uma reconciliação com os outros poderes. De acordo com o presidente, a relação é das melhores. Essa suposta harmonia poderá ser testada já a partir da próxima semana, quando Bolsonaro deve enviar a proposta de reforma administrativa ao Congresso Nacional. O presidente preferiu não adiantar pontos do texto, mas garantiu que os servidores públicos em atividade não serão atingidos pelas mudanças. O que está decidido? Não se mexe com os atuais servidores. Atuais servidores, não se mexe com estabilidade, direito, não se mexe. É só quem, a partir da promulgação da PEC, adentrar o serviço público. Essa briguinha devido aos combustíveis relembra mais uma vez a extrema necessidade de uma reforma tributária urgente. Tudo indica que ela pode começar a ser debatida ainda no primeiro semestre deste ano. O governo não deve mandar nenhuma proposta e estaria propenso a apoiar o projeto do deputado paulista Baleia Rossi. Na verdade, um trabalho do economista Bernard Api.
A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar um suposto esquema de corrupção no antigo Ministério do Trabalho. 50 milhões de reais teriam sido desviados por meio da contratação de uma empresa de fachada. A fraude teria sido cometida entre os anos de 2016 e 2018, durante o governo de Michel Temer. No período, o então Ministério do Trabalho, que foi extinto no governo Jair Bolsonaro, era comandado por Ronaldo Nogueira. De acordo com as investigações, 50 milhões de reais teriam sido desviados dos cofres públicos. Uma empresa de fachada teria sido contratada para fornecer serviços de tecnologia no Ministério. No entanto, nenhum serviço foi prestado. O grupo responsável pelo esquema teria ficado com o dinheiro. A Operação Gaveteiro da Polícia Federal cumpriu 2 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal. 76 milhões de reais dos investigados foram bloqueados. Em nota, a Fundação Nacional de Saúde, órgão presidido por Ronaldo Nogueira atualmente, negou que ele tenha sido alvo da operação, assim como a própria Funasa. Nesta manhã, a Polícia Federal extraditou para a Espanha Carlos García Juliá. O espanhol foi condenado a mais de 100 anos de prisão por participar de um ataque a tiros em Madrid, um episódio que ficou conhecido como Massacre de Atocha, que matou 5 pessoas e deixou outras 4 feridas. Depois do crime, que foi em janeiro de 1977, García cumpriu 14 anos de prisão na Espanha, mas desde 1994 ele estava foragido. Antes de ser preso em 2018 na cidade de São Paulo, o espanhol trabalhava como motorista de aplicativo e vivia com uma identidade falsa. A Câmara dos Deputados anulou, na noite de ontem, a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o deputado José Wilson Santiago do cargo. O parlamentar do PTB da Paraíba foi denunciado em dezembro por, supostamente, ter participado de um esquema de desvio de recursos da construção de uma adutora no sertão da Paraíba. Apenas 170 deputados votaram favoráveis ao afastamento e à decisão do ministro Celso de Mello, número bastante inferior aos 257 votos que são exigidos pelo regimento interno da Câmara para afastar um parlamentar. Então, agora o deputado reassumirá o cargo e deve responder a um processo por quebra de decoro no Conselho de Ética da Casa mesmo. É lamentável essa briga entre poderes. Dos políticos, pelo menos da maioria deles, se espera o respeito à Constituição e à democracia. Devolver mandatos que o STF cassou é um desafio inimaginável à justiça, agravado ainda por garantir a impunidade de indivíduos que escondem suas atividades inescrupulosas sob o manto de mandato parlamentar. Isso é uma vergonha. Rogério Marinho é o novo ministro do Desenvolvimento Regional. Ele deixa a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, onde foi o grande articulador do governo na aprovação da reforma da Previdência no ano passado. Marinho vai substituir a Gustavo Canuto, que foi exonerado no final da tarde a pedido. Segundo o governo, Canuto deixa a pasta, e repito, por um pedido dele. A Justiça de Brasília aceitou denúncia contra 6 pessoas acusadas de serem os responsáveis pela invasão dos celulares de autoridades brasileiras, incluindo o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Assim, eles se tornam réus e serão julgados também por formação de quadrilha e crimes cibernéticos. Mas você está vendo a imagem do jornalista Glenn Greenwald, que teve a denúncia rejeitada. Então, a Justiça considera que não há elementos que comprovem a participação de Glenn, que é do site Intercept, na quebra do sigilo dessas autoridades. Ele recebeu as mensagens que foram hackeadas pelo grupo, apenas fazendo o seu trabalho como jornalista. Ao lado de outros veículos, o site Intercept também publicou diversas matérias com o conteúdo desse material que foi hackeado. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã.